Olá, meu querido, tudo bem? Olha só, você aí de novo, eu aqui de novo para mais uma aulinha de matemática. Professor Nilton com você, um prazer e uma honra ter a sua companhia. Não esqueça, o Sexto Tempo é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Agora vamos à aula? Bora lá! Seguinte, gente boa, hoje nós vamos falar sobre... Ih, professor, de novo Pitágoras? Calma, fica calmo. Nós vamos falar de Pitágoras, só que agora a gente vai fazer o seguinte... A gente vai pegar o que a gente aprendeu de Pitágoras e vamos aplicar nas figuras planas. Olha só que legal. Lembra das figuras planas? Sétimo ano, aquele tempo legal. Pois é, o que a gente vai fazer. Aí, gente boa, deixa eu começar contigo na definição, só para te lembrar aí, de repente tu esqueceu, deu amnésia, sei lá. Bora lembrar? Em triângulos, retângulos, qualquer quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? A gente tem o famoso triângulo retângulo. Olha ele aí que bonitão. Para saber se o triângulo é retângulo, basta observar esse ângulozinho de 90 graus. Aí eu vou separar algumas coisas aqui agora para você ter certeza dos nomes desse triângulo. Quer ver? Quando eu separei logo esse Lzinho aí. Lembra que esse L é o que forma esse ângulo de 90 graus? E esse ângulo de 90 graus, os lados, a gente não fica chamando de os lados, a gente chama ele, sabe de quê? Catetos, meu jovem. Um cateto eu tô chamando de cateto A e o outro cateto eu tô chamando de cateto B. Aí tu diz assim... Ah, professor, entendi. Quer dizer que os catetos são esse Lzinho, é o que forma 90 graus? Exatamente. E o nome do outro lado, professor? O outro lado a gente não fica chamando de outro lado. Esse outro lado, ele sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Tá vendo essa setinha aí? Olha a setinha apontando lá para o outro lado. Aquele lado maior. Esse lado maior, a gente chama ele, sabe de quê? Hipotenusa. Já pensou uma pessoa com esse nome aí, meu jovem? Um negócio meio esquisito, né? Mas é isso, é a hipotenusa. Hipotenusa, o maior lado, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Agora vamos lembrar que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Isso eu falei em português, agora a gente vai colocar em matematiquês. Olha aí, a hipotenusa é o C, os catetos são A e B. Então ficou assim, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, o famoso teorema do nosso amigo Pitágoras. Professor, onde que a gente aplica isso nas figuras planas? Vamos começar com calma, vamos começar no quadrado. Lembra do quadrado? É a nossa figura que ela tem dois lados que são iguais, ou como diria minha vozinha, iguais. Isso mesmo. Quando a gente pega dois vértices que são opostos... Professor, o que é oposto? Então, que está na frente do outro, e traça uma linha. Nessa retinha, a gente chama ela de diagonal. E essa diagonal, não sei se você percebeu, mas dividiu o quadrado em dois triângulos. E tu percebe que esses dois triângulos, eles são retângulos. E se os triângulos são retângulos, adivinha só, vale aquele negocinho do teorema de Pitágoras, meu jovem. Muito bem. Então, na diagonal do quadrado, quando você quer achar a diagonal do quadrado, você aplica um tal de teorema de Pitágoras. Professor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Na verdade, eu vou te dar um exemplo prático. Sabe por quê? Ó, tá conseguindo ver? Viu aí? Olha o tanto de carapanã. Era assim que tava lá em casa, meu amigo. Cheio desses carapanã voando. Carapanã da dengue, da malária, de tudo quanto é coisa. Olha eles voando aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Esses carapanãs estavam me incomodando lá em casa. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei a minha janela e fui lá, ó, prego, martelo. Já pensou, professor Nilton Carpinteiro? Pois é, prego, martelo, fui lá e fiz uma tela. Professor, por que você está falando isso? Porque tem uma questão exatamente assim. Quer ver? Dá uma olhadinha na questão. Professor Nilton, olha a questão. Instalou uma tela contra insetos na janela da frente da sua casa. Ele percebeu que a tela precisava de uma haste. Meu amigo, foi o seguinte, quando eu coloquei a tela, a bicha ficou toda bamba, assim, toda mole. E para ela ficar durinha, tive que colocar uma haste. Legal? Deixa eu continuar lendo lá. Entre dois vértices opostos. E a gente viu agora há pouco que dois vértices opostos do quadrado é uma tal de diagonal. Deixa eu continuar lendo.
qual o tamanho mínimo dessa arte que ele, na verdade, precisa comprar, sabendo que a janela tem a forma de um quadrado e que cada lado mede 3 metros. Bora ver se tu me ajuda? Bora pra conta. Na conta fica assim, ó. Nesse quadrado foi colocada aquela arte que é a nossa diagonal, essa haste de sustentação, para a janela ficar, ó, firme. Quando eu coloquei essa haste, você percebe que os lados do quadrado medem 3, meu amigo? Então, aqui eu tenho 3, lá em cima eu tenho 3, de um lado tem 3, em cima tem 3. A diagonal é exatamente a hipotenusa e os dois lados que formam o Lzinho, como é que é o nome dele? A gente viu no começo, diz aí o nome. Muito bem, gente boa, são os catetos. E aí a gente aplica um tal de teorema de Pitágoras, que é assim, ó, diagonal ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é 3, o outro cateto também é 3, que aí vai ficar assim, ó. Vamos lá, agora fazer conta. 3 ao quadrado, 9. Outro 3 ao quadrado, também é 9. E aí a gente soma esse 9 mais 9, deu 18. O 2zinho que está em cima do D passa em forma de quê? Raízes, muito bem, zezes. E aí vai ficar o seguinte, meu jovem, raiz de 18. E quanto que é a raiz de 18? Diz aí. Ih, professor, 18 não tem não. Se fosse 16 até que dava, mas 18 não tem. Pois é, mas lá no exercício eu te dei uma dica. Eu disse que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E ó, daqui para frente, todas as vezes que você for fazer questões, principalmente as questões do SAEB, que um dia você vai fazer essa prova, não pode o examinador te dar uma informação que você não use. Então você vai ter que usar a informação em algum momento. Inclusive ele disse, ó, raiz de 2. Então a gente vai ter que usar. E como que a gente vai usar? Vamos desmembrar o 18. 18, tu concorda que é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes 2? Pois é, e quando eu faço 9 vezes 2, tu aprendeu logo no começo do ano uma tal de propriedade dos radicais. E tu pode separar esse produto dos radicais, o radical dos produtos, que fica assim, ó, raiz de 9 vezes a raiz de 2. Quanto é a raiz de 9? Pega ali, é 3. Quanto é a raiz de 2? Pronto, nós vamos colocar aqui, meu jovem, é aproximadamente 1,4. Então fica 3 vezes 1,4 e 3 vezes 1,4 é igual a 4,2. Então ajudando lá o professor Nilton a colocar aquela arte de sustentação, isso vai dar 4,2. Fechou? Professor, tem mais aplicação? Tem mesmo. Bora ver outra aplicação. A segunda aplicação, meu jovem, é essa daqui, ó. Vimos a diagonal de um quadrado, mas nós temos a diagonal de um retângulo também. Lembra do retângulo? Temos a base e a altura. Essa base e essa altura são medidas diferentes, beleza? Porque se forem iguais, a gente está dentro de um quadrado. E quando a gente pega dois vértices opostos, quando eu boto essa linha, a gente tem a diagonal do retângulo. E essa diagonal do retângulo forma dois triângulos. E tu percebe que no triângulo de cima tem um Lzinho lá em cima. E o Lzinho forma o quê, gente boa, com esse Dzão aí? Um triângulo retângulo, tanto em cima quanto embaixo. E se é triângulo retângulo, dá pra gente aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Diagonal ao quadrado é igual à soma dos lados. Quem são os lados? Um é a base e o outro é a altura. E eu vou te dar um exemplo agora para te ver isso aqui na prática. Bora lá! Exemplo de número 2. O portão da entrada da casa do senhor Antônio tem 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do portão do ponto A até o ponto C é quanto, gente boa? Bora olhar para a figura. A figura explica tudo. Lá está a casa do senhor Antônio. Na casa do senhor Antônio, bem nas extremidades do portão, coloquei alguns pontos. Lá embaixo, ponto A, B e C. Lá em cima, ponto D, beleza? Só que o senhor Antônio percebeu que o portão dele também não estava tão firme. E assim como eu coloquei uma haste lá na minha janela, ele teve que colocar uma haste no portão dele. Só que o portão dele não é quadrado igual a minha janela, ele é retangular. Perceba que ele tem 6 metros de comprimento na base por 3 metros de altura. E tu percebe que lá no B tem o símbolozinho já do triângulo retângulo? Pois é, e a gente quer exatamente essa diagonal.
Pois é, a gente vai achar agora essa diagonal. Como que a gente acha? Bora colocar o 6 e o 3 aí. Desenhei para ti esse nosso retângulo com o Dzinho aí e agora a gente vai fazer a conta. Como é que faz a conta? A hipotenusa é o D, tá fácil. E os catetos são 3 e 6. Aí é graça, né, gente boa? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? Um é 6 e o outro é 3. E o 6 ao quadrado, 36. O 3 ao quadrado vou até falar em inglês, é 9. E aí fica assim, ó, 36 mais 9, toma-lhe, é 45. O 2zinho passa em forma de quê? Raiz quadrada. E quanto é que é a raiz quadrada de 45? Pera lá, de novo chegamos nessa indecisão. Raiz de 49, bem, a gente até tinha, que é 7. Mas e a de 45? Aí tu percebe que o exercício te deu outra dica. E a outra dica foi que a raiz de 5 é aproximadamente 2,3. Vamos ter que usar essa raiz de 5. E para usar, já comecei a desmembrar esse 45 assim, ó. Tu lembra que 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5? Então vou colocar aí, ó, raiz de 9 vezes 5. E dá para desmembrar essas duas raízes. Vai ficar raiz de 9 vezes a raiz de 5. E quanto que é a raiz de 9? Pô, professor, aí é fácil, é 3. E quanto que é a raiz de 5? Aí, professor, eu não sei. Pois é, mas o exercício já te deu. Ele disse que é 2,3. Então, no lugar do raiz de 5, já coloco 2,3. Agora é só multiplicar, gente do bem. 3 vezes 2,3. É fácil, né? Vai dar 6,9 metros. Então, ajudando o seu João, ele tem que colocar uma arte de 6,9 metros. Professor, acabou? Não, gente boa, tem mais um. Olha só, na verdade tem mais dois, mas é rapidinho. Agora nós vamos ver a altura do trapézio. Olha o trapézio aí. Na verdade, a gente tem dois tipos de trapézio. Tem esse trapézio que é o trapézio retangular. E se a gente quiser achar a altura, essa altura do trapézio, bem nesse cantinho aí, eu vou até destacar para ti. Quer ver? Meu editor, destaca essa figura que se formou aí no cantinho. Viu só? Ele destacou. E que figura formou? Um triângulo retângulo. E se formou triângulo retângulo, a gente pode aplicar, para achar essa altura, pode aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Mas a gente tem outro tipo de trapézio, que é o trapézio escaleno, que ele tem lados diferentes. Ou trapézio isósceles, que tem lados iguais. Aquele que a gente viu foi o trapézio retangular, que tem um ângulo de 90 graus, muito bem. E esse aí agora que você está vendo é um desses dois que eu lhe falei. E esse trapézio aqui, ó, para a gente achar a altura dele, percebe que a gente destacou aí dois triângulos que se formaram nas extremidades? E que triângulos são esses? Professor do céu, é o triângulo retângulo. Pois é, meu jovem, se é triângulo retângulo, adivinha só? Você pode usar o teorema de Pitágoras em cada um deles. Mas, professor, me dá um exemplo para ficar legal, bota número, lá vai gente boa. Na figura abaixo, as medidas do trapézio retângulo são essas que estão vendo aí. 4, 3 e 8. Percebe que ele está pedindo o seguinte, quanto mede o lado L, esse Lzão bem bonito aí, ó, desse trapézio. Vamos fazer com calma, vamos separar tudo que a gente está vendo aí em cima. Vamos lá, vamos com calma fazer então. Bem, gente, tudo bem? Primeiro eu quero que tu perceba que esse 3 que está aqui, nesse ladinho do trapézio, eu posso transportar ele mais para frente. Ó, fiz uma transposição, transportei. A gente chama isso de projeção, tá bom? Peguei ele aqui, levei para o outro lado. 3 ali também, tá vendo só? A mesma coisa eu faço com 4 que está lá em cima. Vou transportar ele lá para baixo. A gente chama de projeção na matemática. Projetei para baixo, percebeu? Só que, deixa eu te perguntar, aí embaixo, quanto que é a medida toda, do começo ao fim, de um a outro vértice? Não é 8? E tu não já tem um pedacinho que é 4? Adivinha quanto é que é o outro pedacinho? Ah, professor, é fácil, é 4 também. Muito bem. E tu percebe que o 3, o 4 e o L formaram o que ali? Vou te falar, formaram um triângulo retângulo. E se formar um triângulo retângulo, eita, gente boa, lá vai de novo. Teorema de Pitágoras, ó, o L ao quadrado é igual ao cateto 3 mais o cateto 4 ao quadrado. Vou rápido porque isso é fácil, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, o 9 mais 16 é 25, o 2 passa em forma de raiz e a raiz de 25 você sabe que é 5. Achamos o L. Bacana? Vamos para mais um. Olha esse outro exemplo aqui que a gente vai ver agora. Bem,
Esse aqui caiu na prova do ESA 2024, agora esse ano. O pessoal que foi lá fazer essa prova do ESA é uma dos ramos lá da aeronáutica, o pessoal que fez essa prova aí, ó, teve que saber Teorema de Pitágoras e aplicar como você está aplicando. Aqui diz o seguinte, ó, as bases de um trapézio isósceles medem 14 e 30. Vou repetir, as bases, porque tem uma base menor e uma base maior. A menor é 14 e a maior é 30. Continua. A soma dos lados não paralelos, que são esses lados que estão assim, ó, é igual a 34. Então formou em cima 14, embaixo 30, e a soma desses dois lados é 34. Mas ele disse que esses caras aqui, esses lados, eles são um tal de isósceles. Lembra que é isósceles? São lados iguais. Então eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Vou até separar aqui para te ver, ó. Então vamos fazer assim. Cada lado não paralelo, para achar ele disse que é 34. Então eu pego o 34 e divido por quanto? Por 2, não é? 34 por 2 dá 17. Então cada ladozinho desse aqui é 17, né? 34 por 2, 17, 17. Aí eu formei a figura, tá vendo aí, ó? Aqui ficou 17, aqui ficou 17. Ele disse que a base menor é 14. A gente vai fazer igual a gente fez ainda agora. O 14 de cima transporta para baixo. Legal? Aí tu sabe o seguinte, que a medida toda daí de baixo é 30. Se é 30, eu faço a conta. Pera aí, eu já tenho 14. Como tudo é 30, falta quanto, gente boa, para chegar no 30? Muito bem, falta 16. E tu percebe que tu tem um ladinho de um lado e o ladinho do outro aqui. O que tu vai fazer com esse 16? Colocar o 8 de um lado e colocar o 8 do outro. Agora tudo está perfeito e a gente consegue achar o que o examinador nos pediu aqui na questão. Bora achar agora? Agora vamos fazer a continha, gente boa. Bem, vou destacar esse triângulozinho aqui do lado, que pode ser o mesmo do outro. Aí tu percebe que a hipotenusa é 17, que o cateto é 8 e que a altura, que é o que a gente quer, é o H. Aí bora aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 17 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, gente boa, 289. Igual a H ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Como eu quero o H, 64 que está mais, passa menos. Aí fica 289 menos 64. Sabe quanto dá? 225. O 2 do H passa em forma de raiz. E a raiz de 225, olha quanto é? 15 centímetros. Legal? E a última para terminar? Vamos para a aplicação agora dentro de um losango. Lembra do losango? Da bandeira do Brasil, aquele negócio todo? Pois é, dentro de um losango, gente boa, a gente tem as tal de diagonais. Uma deitadinha e outra que está em pé. Muito bem, de azul, para ficar garantido e caprichoso, para ninguém brigar. E quando a gente percebe e coloca as duas diagonais, a gente tem aí 4 triângulos retângulos. E se tem triângulo retângulo, tem Teorema de Pitágoras e tem exemplo para ti. Bora ver o exemplo. Uma microempresa pretende fabricar pipas para vender no próximo verão. Aqui em Manaus a gente conhece como papagaio. O modelo de pipa está representado pelo quadrilátero A, B, C e D. Olha aí na figura aí, gente boa. Nessa representação, os segmentos AB, BC e CE medem respectivamente 20, 34 e 30. Então tu vai fazer o seguinte, lá no AB coloca 20, lá no BC tu coloca 34 e lá no CE tu coloca 30. Legal? Agora vem a pergunta. A medida da diagonal maior em centímetros quadrados desse modelo de pipa é: qual é a diagonal maior? A que sai do B e vai até o D ou a que sai do A e vai até o C? Aí tu já tá me respondendo, né, gente boa? É a que sai do A e vai até o C. Bora responder, gente do bem? Eu vou começar destacando contigo esse triângulo aqui, ó. Percebe que um lado mede 30, o outro, que é o maiorzão, chamado de hipotenusa, é 34, e esse pedacinho aqui, que é o que eu quero, vai ser Y. Professor, por que o senhor quer achar esse Y? Para poder achar o X. Porque não esqueça, o que a gente quer é a medida que sai do A até o C. Mas para achar a medida que sai do A até o C,
um pedacinho já é 30, o outro pedacinho é x, e é o que eu quero achar esse pedação todo, ou seja, vai ser 30 mais esse xzinho. Mas para achar o xzinho eu preciso do yzinho, e o yzinho é teorema de Pitágoras, e é fácil, gente boa. Olha lá, 34 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 30 ao quadrado. 34 ao quadrado, de cabeça, quanto é? Isso aí, 1156. É igual a y ao quadrado e 30 ao quadrado, 900. Pego o 900, passo para o lado de cá, ele passa com o sinal trocado, e aí fica 1156 menos 900, que dá 256. O 2zinho passa em forma de raiz, e a raiz de 256 é 16. Muito bem, gente do bem. Agora nós vamos achar quem é o x, e aí eu vou destacar o outro triângulozinho, legal? O outro triângulo a gente tem assim, ó, 20, que é a hipotenusa, x lá embaixo, que é o que a gente quer, e o y, que forma o outro cateto, que a gente já achou que é 16. Aí fica assim a nossa conta, ó, 20 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma dos catetos, que é o y mais o x. E no lugar do y, bota 16. E aí ficou assim, 20 ao quadrado, 400. 16 é 256. Que está mais, passa para o outro lado, menos. E 400 menos 256, 144. O 2zinho passa em forma de raiz. E a raiz de 144 é 12. Mas aí eu pergunto, o que eu quero na questão? É a soma do 30 com o x, e o x a gente descobriu que é 12, e 30 mais 12 é 42 centímetros, é a tala desse papagaio. Lembra que a gente pega a talinha para fazer o papagaio? Pois é essa diagonal maior do nossa pipinha aí. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. O Teorema de Pitágoras é uma ferramenta prática para calcular a hipotenusa ou um dos catetos de um triângulo retângulo. Para usar esse teorema, é só lembrar da fórmula. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com essa ideia em mente, resolver esse tipo de problema fica muito mais simples. Curtiu a dica? Então bom estudo! Gente do bem, chegou a hora, tô até com a garganta seca, é a hora que eu paro de falar, tu começa a copiar porque nós vamos exercitar. Gente do bem, questão de número 1, gente boa, diz assim, ó. Brincando com um pedaço retilíneo de arame, Davi foi fazendo algumas dobras até que o arame ficasse conforme mostrado na figura. Dobrou primeiramente no ponto C e em seguida no ponto D, formando o segmento DB. Tá vendo a figura aí, gente do bem? Agora ele pergunta o seguinte, ele quer saber qual é o comprimento de todos esses pedacinhos aí. Quando a gente soma todos os pedacinhos, vai dar quanto? Bem, dos pedacinhos a gente já tem o 24, o 26 e o 8. Adivinha quem tá faltando? O X, e eu vou calar minha boca agora, eu vou parar de falar e é contigo para te fazer. Tempo na tela, gente boa, é contigo. Gente do bem, conseguiu? Ah, é só achar aquele 8 ali. O triângulo retângulo já está formado, né? A hipotenusa é 26, o x é o que eu quero e eu já tenho 24 como outro cateto. Agora é só fazer, né, gente do bem? 26 ao quadrado, 676, que é igual a x ao quadrado mais 576. Gente do bem, vou pegar o 576 e passar para o outro lado, ele passa com o sinal negativo. Gente, legal? E aí vai ficar 676 menos 576. Isso vai dar 100. O 2zinho passa em forma de raiz. E a raiz de 100, adivinha? É 10, gente boa. Não cai na pegadinha de querer ir lá e marcar a letra B 10, porque não é isso que a gente quer. A gente quer a soma de todos esses pedacinhos aí, legal? Vamos somar tudo, ó. A gente já tinha 24, 26 e o 8, agora a gente soma com 10, que vai dar 68 e é a letra C. Bacana? Aí tu diz, professor, gostei, tem mais um? Tem mesmo? Tá aí o outro, ó. Deixa eu ler pra ti.
Ana Gabriela está no ponto A da malha mostrada na figura. A malha é formada por retângulos de 8 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento. Ana Gabriela só pode caminhar sobre os lados ou sobre as diagonais do nosso retângulo. Aí vem a pergunta, gente, tudo bem? Qual é a menor distância que ela deve percorrer para ir do pontinho A até o pontinho B? Dá uma olhadinha aí. Tempo na tela e é contigo, hein, gente boa? E aí, gente boa, conseguiu achar qual é a menor distância que a nossa Gabriele precisa percorrer? Ó, eu vou destacar logo ali embaixo aquele triângulozinho ali, porque ele fala que ela pode andar pelas tal das diagonais. Então já vou achar quanto é essa diagonal aqui, legal? Destacando o triângulo, fica assim, ó. A diagonal vou chamar de Dzinho, um lado é 6zinho e o outro é 8zinho. E aí a gente usa o teorema de Pitágorasinho, que fica assim, gente boa. D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 é 64 e 6 é 36. Somando dá 100 e a raiz de 100 é 10, gente boa. Quer dizer o seguinte, que cada diagonal é 10. E se ela quer sair do ponto A para ir para o ponto B, não sei se tu fez a conta certa, mas a conta certinha, olha quanto dá, 28, gente boa. Ela saindo aqui do A e indo até o ponto B, ó. Ela caminha aqui, ó. Caminha 10, vou destacar o 10 para ti aqui, ó. Caminha 10, caminha mais 10 e depois caminha 8. Legal? Valeu! Aí, chegou a hora. É hora dele. Vou te desafiar. É o nosso desafio Educa Mais, gente boa. Gente, tudo bem? Vou ler para ti, hein? Pipa é um quadrilátero que tem 2 lados consecutivos e 2 ângulos opostos com medidas iguais. Para construir uma pipa de papel de seda, são colocadas duas varetas perpendiculares nas diagonais do quadrilátero. Aí vem a pergunta, gente boa. Quantos centímetros dessas varetas, no mínimo, foram usadas para construir a pipa? Tempo na tela e é contigo! Gente, tudo bem? Ó, a medida das varetas que a gente quer são essas que estão no meio, são as diagonais, tá? A diagonal maior e a diagonal menor é a que a gente quer, tá? Percebe que esse 10zinho aqui de baixo é a mesma medida daqui de cima. Legal? E aí a gente tem esse triângulo que eu vou destacar para ti aí, ó. Tá vendo? É o 10, o 24 e eu vou achar o x pelo teorema de Pitágoras, tá? 26 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado. Agora é só continha básica. 26 ao quadrado é 676. O 10 ao quadrado é 100, que passa para o lado de cá, passa menos 100. E aí vai ficar 676 menos 100, que dá 576. Esse 576, o 2zinho do x, passa em forma de raiz. E a raiz quadrada de 576, eu sei que tu sabe de cabeça, e é 24 centímetros. Então aquela partezinha ali é 24, aquela partezinha do x. Mas eu vou destacar o outro triângulo agora, tá bom? Pra gente terminar, ó. Destacando o outro triângulo, o 24 a gente já achou, aquela partezinha ali. O 40 já foi nos dado. Agora eu vou achar esse yzinho aí, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, tá bom? 40 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que o x a gente achou e é 24. 40 ao quadrado é 1.600. 24 ao quadrado é 576, que passa para o outro lado, menos 576. E aí vai ficar assim, ó, 1.600 menos 576, que dá 1.024. O 2 passa em forma de raiz. Aí acabou. Raiz de 1.024 é 32.
Então quer dizer o seguinte, ó, vou botar aqui para te ver, ó. Essa parte que está na vertical vai ser 24 mais 24, 48. A parte que está na horizontal, vou destacar para ti, ó, tá vendo? 32 mais 10, que é 42. Então eu vou pegar as duas partes. 42 mais 48, e quando eu somo 42 mais 48, isso vai dar 90. Bacana? Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Bora! Gente, tudo bem? Hoje a gente falou sobre os quadriláteros e vimos a aplicação do Teorema de Pitágoras nos quadriláteros para achar a diagonal e a altura. Legal? Gente boa, obrigado pela sua presença, obrigado por ter acompanhado mais essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!